Imagina um jogador de videogame top que domina o seu jogo. Ninguém é páreo para ele. Ele tem todas as vidas, todas as armas, todas as defesas, todos os escudos. Conhece todos os caminhos, atalhos e todos os truques do jogo. Já parou para pensar que algumas empresas e organizações fazem negócios de forma muito parecida a esse jogador? É um sentimento de superioridade absoluta e ninguém é páreo para o nível do jogo que elas jogam. Mas agora imagine que de uma hora para outra deu um bug no jogo e ele foi zerado. E todos os jogadores perderam as suas vidas e armas. De uma hora para outra deu um bug no game e ele foi zerado. Você ficou no mesmo patamar que todos. O que é uma boa notícia. Não é só você que perdeu todas as armas e as vidas. Aquela empresa, aquela organização gigante que era soberana, está na mesma situação que você. Lembre-se, das 5 empresas maiores em valor de mercado do mundo, se você considerar essas 5, há 10 anos atrás, 2 ou 3 delas sequer eram sombra do que são e uma quase não existia. E quando elas começaram o seu negócio, eram empresas de garagem, pequenininhas, com empreendedores como você que está me ouvindo, seu projeto individual. Então, eu tenho uma visão muito promissora e otimista do futuro. É o darwinismo na veia. Pela primeira vez na história da humanidade, pequenos empreendedores podem desenvolver projetos e competir em pé de igualdade com gigantes. Eu sempre digo, eu não gostaria de viver em nenhum espaço-tempo distinto do que aquele que eu estou vivendo. Porque o mundo hoje está em aberto. Eu uso a metáfora, é como se nós estivéssemos num game que foi zerado. Não importa se você tinha vidinhas, forcinhas, armas, escudos e tudo mais. Esse aí é o Sandro Magaldi, que tem mais de 30 anos de experiência em vendas e gestão estratégica. Ele é cofundador do meusucesso.com e também autor de livros, dentre eles o livro que vamos debater hoje. Quer saber então o que as escolas de negócios não nos ensinam? Então fique ligado nesse episódio que está imperdível do Resumo Cast e está começando agora. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro O que as escolas de negócios não ensinam foi publicado pela primeira vez em 2019. Os autores, além de serem sócios e gigantes no mundo da gestão, também são grandes parceiros literários e, mais uma vez, sintetizam a soma de suas experiências e revelam os segredos para se tornar um grande gestor na atualidade. Nós percebemos claramente, cada vez mais, a demanda por conhecimento ela mudou a sua natureza em relação à demanda tradicional. Hoje nós vivemos nesse mundo muito mais volátil, imprevisível, instável, que traz uma nova dinâmica para o conhecimento. E o que nós percebemos claramente é que as instituições clássicas, que sempre se dedicaram a trabalhar institucionalmente o conhecimento, as instituições acadêmicas, enfim, estão tendo dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, né? As ementas necessitam ser revistas, o modo como elas ensinam necessita ser revisto. Então, foi dessa provocação e dessa constatação, baseada na nossa própria prática, minha e do José Salib Neto, que nós resolvemos identificar alguns conteúdos-chave importantes que não estão presentes numa ementa clássica de uma escola de negócios para compartilhar com os nossos leitores. Dessa forma, o livro ele se dedica basicamente a trazer um conteúdo atualizado de temas muito relevantes que vão ajudar em muito qualquer líder, empreendedor, executivo, colaborador, qualquer indivíduo, sobretudo que esteja no mercado corporativo. São temas que não são usualmente explorados em profundidade e vão fazer muita diferença na forma como esse indivíduo toca os seus negócios, seja como colaborador, como trabalhador, como líder, como empreendedor, no papel que ele estiver. O livro foi escrito no formato de insights. São 10 matérias, 10 capítulos que trazem as experiências práticas dos dois autores que dedicaram as suas vidas a entender essa fascinante atividade humana que é criar e gerir negócios. É como se fosse 10 cadeiras, 10 matérias extras de uma faculdade de negócios
mas que não são ministradas em nenhuma instituição. Vamos ver agora a primeira matéria importantíssima que todo empreendedor deve conhecer, que é a arte de fazer perguntas. E essa aqui é uma pegadinha, porque todos nós fomos educados a sempre ter que entregar a resposta certa para tudo. E o resultado disso é que, para não perder o negócio, para não perder a promoção, para não perder a venda, para não perder a nota na faculdade, ninguém se atreve a iniciar questionamentos sobre as coisas que já são tradição, aquilo que já é conhecido, aquilo que já está estabelecido como status quo. Não ter medo de questionar e fazer as coisas diferentes é uma forma de hackear o sistema e também uma grande vantagem competitiva no mundo de hoje. Toda a lógica classicista do mundo empresarial, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, traz consigo a lógica do acerto como uma única perspectiva de sucesso e êxito, né? E nós vimos, e aí quem tem dado uma contribuição importante nesse contexto é o contexto das startups, né? Você pega a startup enxuta com o Eric Ries, ele já trouxe essa visão do fail fast, do falhar rápido, do MVP, do mínimo produto viável e por aí afora, que já traz uma releitura para a questão do erro e do acerto e, sobretudo, dessa visão que ela é no mínimo simplista e você ter sempre a resposta certa. Num mundo que muda, com a velocidade que muda o mundo atual, onde todos os preceitos básicos estão sendo colocados em prova, mais importante do que você ter a resposta certa, que vai ser difícil você ter uma resposta para tudo, é você ser capaz de fazer perguntas transformadoras. Você sabe que a Netflix surgiu de uma pergunta transformadora, né, meu caro? Aquela questão de que o fundador da Netflix, ele tinha o mesmo problema que eu tinha quando eu era mais jovem, que ele sempre atrasava para entregar o seu VHS, né? Imagino que muitos dos nossos ouvintes são jovens, não sabem o que é VHS, não sabem o que é uma locadora, mas vamos lembrar que antigamente, para você ter acesso a um filme, você ia até uma videolocadora, alugava um filme, que era uma fita VHS, você tinha a obrigação de devolver essa fita em X dias. O fundador da Netflix, né, ele tinha o mesmo problema, como eu disse, que sempre atrasava para entregar. E ele fez uma pergunta: por que eu tenho que sempre pegar um filme e pagar por ele de uma forma transacional? E se eu tivesse a possibilidade de pagar uma assinatura mensal, assistir os filmes que eu desejasse e por meio deles, e depois e aí assim eu não teria esse problema de devolver tal dia, afinal o que eu quero assistir é o filme. Foi daí que surgiu o modelo inicial da Netflix, né, que foi o modelo de assinatura, né? Então veja, a Netflix surgiu de uma pergunta instigante, de uma pergunta provocadora. A Kodak, que é um caso clássico, né, que eu até tomo cuidado de citar esse exemplo, porque ele já está cantado em prosa e versa, mas vale a pena só a gente contextualizar. A Kodak também, ela não pegou a carona na máquina digital, na digitalização das fotos, porque ela não fez as perguntas certas, né? Então o que aconteceu? Quando foi nas fileiras da Kodak, foi inventada a máquina digital, lá na década de 70, a pergunta que os líderes da Kodak fizeram foi: como essa nova tecnologia vai ajudar a gente a vender filmes? Porque até então, seu modelo de negócio básico era a venda de películas, né? A Kodak sempre foi reconhecida como a empresa que melhor produziu películas de foto na história da humanidade, né? Como que essa nova tecnologia vai ajudar a gente a vender mais filmes? Fizeram a pergunta errada, né? Então, se vocês vejam como uma pergunta errada de líderes que estão à frente do negócio pode causar uma ruptura brutal no negócio, foi devido a uma reflexão como essa que os líderes da Kodak não identificaram a tendência da digitalização e deixaram a patente a invenção da máquina digital como segunda prioridade. Só para citar dois exemplos de companhias onde as perguntas tiveram uma importância fundamental. Uber também, né? Lembrando agora do Uber, Travis Kalanick, que saiu de um evento e teve dificuldade em pedir um carro e comentou isso: puxa, e se eu tivesse a possibilidade de pedir um carro a hora que eu desejasse por meio do meu celular, se houvesse essa disponibilidade, né? Não foi literalmente dessa forma a pergunta, mas foi uma indagação como essa que gerou o modelo de negócios do Uber. Então nós temos, Gustavo, muitos exemplos na história dos negócios, positivos e negativos, que foram egressos, que foram provenientes
sementes de perguntas instigantes. Dessa forma, no capítulo Insight 2 do nosso livro, a gente se dedica a trazer um método para desenvolver a arte de fazer perguntas transformadoras. Porque existe um método, você aprende a fazer perguntas. Desde a educação básica, nós somos acostumados a ter respostas prontas. O vestibular, a faculdade, na empresa não é diferente. Então, nesse novo mundo, nós temos de ser capazes de articular de uma forma muito funda, consequente, inteligente, perguntas transformadoras. Agora imagine que você lidera a sua própria equipe de empreendedores ou faz parte de uma, e cada vez que alguém sugere alguma coisa nova, você corta a conversa logo no começo. E logo diz que não vai funcionar, porque não é assim que as coisas são feitas aqui, não é assim que os grandes players do seu mercado estão fazendo. Pois saiba que isso vai contra a criação de um ambiente propício a ideias novas e disruptivas. E cada membro da equipe, principalmente o líder, é o responsável por criar uma cultura interna de fazer perguntas. A questão toda da pergunta, né, dessa visão de você estimular com que a sua equipe faça perguntas corretas, ela tem uma profundidade importante, porque na realidade se trata de uma mudança cultural. Como eu disse, nós somos oriundos de uma cultura, de um sistema de pensamentos muito baseado na busca sempre pela infalibilidade, né? O gestor não pode errar, o líder não pode errar. Isso norteou todo o nosso sistema de pensamentos. Então, para que você estimule um ambiente onde seja possível as pessoas fazerem perguntas, você tem que refletir sobretudo qual que é a sua cultura organizacional e buscar entender quais são os elementos que estão travando, bloqueando, gerando obstáculos para que as pessoas tenham uma postura mais aberta, mais livre no que tange a poder arriscar. Porque você deve concordar, Gustavo, que a questão de fazer perguntas está totalmente relacionada à propensão que eu tenho ao risco. Porque na medida que eu faço a pergunta, eu estou aberto a qualquer tipo de resposta que vai existir. Diferente do que quando eu respondo alguma coisa assertivamente, que me dá a sensação, às vezes falsa, que eu estou no controle. Quando eu faço a pergunta, eu estou aberto. Então, é um risco. Dessa forma, uma cultura orientada a tomar risco, entender a falha como processo de aprendizado, entender que num processo de inovação, sobretudo inovação, em se tratando de startups, em se tratando de uma inovação corporativa, tomar risco faz parte da construção do projeto. Então, quando você estimula uma cultura de abertura, você automaticamente traz consigo a prática de fazer perguntas como uma forma de estimular cada vez mais as pessoas a gerarem ideias, gerarem proposições. A pergunta, na realidade, ela traz consigo a visão de que tudo é uma tese, tudo é uma hipótese. Estamos constantemente em beta. Essa visão, como eu disse, ela mais do que uma técnica, mais do que uma metodologia, apesar que tem técnica e metodologia, como nós mostramos no nosso livro, ela consiste em você estimular uma cultura pela curiosidade, por você ter uma eterna busca pelo novo, curiosidade, e você buscar novas perspectivas, novas leituras. Dessa forma, é um traço de uma mudança cultural. Eu diria que é fundamental para que a gente faça essa migração para os dias atuais, já que, como nós estamos no ambiente, voltando à minha reflexão inicial, como nós estamos num ambiente altamente volátil, incerto, imprevisível, nós temos que ter a perspectiva de ter a abertura para o novo, né, para desenvolver novas premissas, novas propostas, e a pergunta é essencial. Mas será que existe a dica de uma pergunta que pode ser uma pergunta tão poderosa, tão transformadora, que, se feita constantemente dentro de uma organização, pode mudar o destino do jogo? Segundo Theodore Levitt, no seu artigo Marketing Myopia, que foi escrito em 1960 para a revista Harvard Business Review, essa pergunta poderosa existe sim. E a pergunta é: What business are you in? Ou, em outras palavras, qual é o seu negócio?
Parece uma pergunta simples, mas por trás dela existe uma grande complexidade e ela leva a caminhos profundos para revelar o valor que a sua organização gera para o mundo. Um exemplo é da Amazon, que hoje é conhecida como a loja de tudo e vende quase 50% de tudo que é comprado online nos Estados Unidos. No começo, como todo mundo sabe, a Amazon começou como uma livraria online. E o seu fundador, o Jeff Bezos, no começo do negócio, se tivesse feito essa pergunta e tivesse respondido que ele estava no negócio de vender livros online, a Amazon nunca teria chegado ao patamar que alcançou. Ao invés disso, Jeff respondeu para ele mesmo que ele estava no negócio de agradar os seus clientes. E por causa dessa missão, desse propósito, ele entendeu que deveria vender mais coisas do que apenas livros. E de fato, não só vender, mas entregar de uma forma diferente, nunca vista antes. E aí, já parou para pensar qual é o seu negócio? Você está no negócio de marketing digital ou no negócio de educar as pessoas? Você está num negócio de vender algum bem ou algum serviço ou está num negócio de agradar o seu cliente? Você está num negócio de vender corridas de táxi ou está num negócio de transportar seres humanos com superioridade de um ponto ao outro? Então, atreva-se a questionar-se qual é o seu negócio. E se as respostas forem sinceras em um ambiente onde ninguém será punido por falar a verdade, o resultado disso será a melhor consultoria que a sua empresa ou organização jamais poderá contratar. Só para te dar um dado que às vezes passa despercebido, meu amigo. Você sabia que atualmente, das 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo, 7 são plataformas? Ou são plataformas em sua essência no negócio, ou tem algum negócio importante que é uma plataforma, né? Por exemplo, a Apple. A Apple é uma plataforma de negócios. Você fala, poxa, mas a Apple tem um iPhone. Sim, mas o iPhone, ele é um device. Ele é o elemento tangível de uma grande plataforma que vai se consubstanciar na App Store, né? Onde você tem ali todo o contexto de serviços. Hoje são 300 milhões de assinantes pagos que a Apple tem. Cerca de 30% da margem de lucro da Apple vem das suas plataformas, né? O que é uma plataforma? Se a gente for pegar a visão clássica, Gustavo, a plataforma é o seguinte: a empresa como plataforma de negócio é quando ela une, de um lado, produtores e de outro, consumidores que trocam algo de valor. Nesse contexto da plataforma, o principal ativo não é nenhum ativo fixo, nenhum ativo físico, perdão, não é nenhum ativo estruturado. O principal ativo da plataforma são as informações e interações que acontecem dentro da plataforma e que é a principal fonte de valor dessa organização e é o que gera a sua vantagem competitiva. Os exemplos mais, eu diria, mais usuais são alguns dos que a gente já comentou aqui. Por exemplo, Uber, né? Uber, Airbnb, até desgastada aquela visão, né? Mas só pra gente dar um exemplo, vale a pena retomá-la. Uber é a maior empresa de transporte do mundo sem ter um único automóvel, né? O Airbnb é a maior empresa do setor de turismo do mundo sem ter um hotel. Vocês percebem que essas plataformas, elas não detêm ativos físicos e sim detêm o quê? O domínio de um ambiente onde tem, de um lado, produtores e outro, consumidores que trocam valor entre si e ela captura parte do valor para ela. Quando a plataforma traciona, ou seja, quando esse elemento de troca acontece de uma forma sistemática e frequente, acontece aquilo que nós chamamos de efeito rede, né? O efeito rede é um conceito antigo da física, né, que agora toma uma outra configuração, uma outra figura, que comenta que o valor de uma rede é proporcional às interações existentes dentro da própria rede. Então, o valor de uma rede ele vai crescer exponencialmente de acordo com as interações que acontecem na rede. Por exemplo, o Uber, como foi o processo de crescimento do Uber no Brasil? Só para a gente dar um exemplo mais local, né? Ele começou ali, se você ter uma ideia, quando o Uber fez 3 anos e meio, mais ou menos, no Brasil, ele fez 1 bilhão de viagens. Ele demorou
demorou 3 anos e meio para fazer 1 bilhão de viagens. Hoje, em 1 ano, ele faz mais de 1 bilhão de viagens no Brasil. Ou seja, ele cresceu por 3 a sua performance. Por quê? Porque o efeito rede veio das caras. Quanto mais motoristas eu tenho disponibilizados no Uber, mais usuários eu tenho, mais consumidores eu tenho. Quanto mais consumidores eu tenho, mais pessoas vão querer ser motoristas de Uber e assim por diante, num efeito exponencial, né? Então, agora, esse exemplo que eu dei do Uber, do Airbnb, ele é um deles. Veja, plataformas de negócio. A Amazon é uma plataforma de negócio, uma plataforma transacional, né? O Amazon não tem nenhum produto quando ela coloca lá no seu marketplace, a não ser o Kindle, a não ser alguns produtos que são de propriedade da organização. Mas o grosso do seu ambiente é de ou produtos de terceiros ou de empresas, né? O marketplace compreende também outras organizações que às vezes competem até com a própria Amazon, que vendem lá celular e outros produtos, né? Então, meu caro, é inegável que há uma tendência importante para o desenvolvimento de plataformas de negócio. Como eu disse, elas vão de A a Z, né? Existem diversos modelos, eu já cataloguei cerca de 6 modelos de plataformas, cada uma com as suas características específicas, onde a organização pode usufruir desse ambiente para oferir algum ganho junto à sua comunidade. Toda organização vai migrar definitivamente ou necessariamente para uma plataforma? Não necessariamente. Porém, a ressalva que eu faço sempre é que é imperativo que toda organização reflita como ela pode aproveitar a chamada efeito rede, como ela pode criar valor com a sua comunidade, que pode ser de qualquer stakeholder, pode ser a comunidade de cliente, pode ser a comunidade de fornecedor, pode ser a comunidade de parceiros e assim por diante. Resumo Cast, livros para empreendedores. Agora eu te convido para conhecer o meu novo projeto, que é o PitchCast. Já imaginou apresentar a sua ideia de negócio, a sua startup, para milhares de pessoas que acompanham o Resumo Cast e também agora o PitchCast? Então visite pitchcast.com.br, preencha o formulário e coloque lá qual é a sua ideia, que você vai ter uma chance de participar de um programa de podcast parecido com o Shark Tank. Não é exatamente igual ao Shark Tank, mas ele é um canal onde as startups apresentam as suas ideias para outros empreendedores. E eu e a minha equipe iremos fazer perguntas sobre o seu negócio para que fique mais claro para o público. Tudo isso com o critério, com a expertise, com a qualidade que o Resumo Cast sempre mantém. Então visite pitchcast.com.br e conheça o novo podcast de negócios que já está disponível nos aplicativos de podcast da sua preferência. O livro O que as escolas de negócios não ensinam traz grandes lições para aqueles que desejam aprender qual é a forma correta para se gerir uma organização, seja lá qual for o seu ramo de atividade. Busca por propósito. Nos últimos tempos, tem-se visto uma mudança radical no ambiente empresarial. Empregos que apenas sustentam não são o bastante. Nesses dias, há um momento extremamente forte em pertencer e realmente executar atividades que façam sentido para uma comunidade. Essa mudança não está ligada a avanços tecnológicos, mas sim com a transformação vivida pela sociedade. É esse fato que faz com que todas as declarações de missão, visão e valores, por muitas vezes cópias umas das outras, não signifiquem nada. Para que uma empresa esteja alinhada com seus funcionários, é necessário que possua de uma forma clara e evidente os princípios que a orientam. São esses princípios que traduzem o que vive a organização. Seus erros te ensinam mais e melhor. Sim, seus erros são seus melhores professores. Existe uma tendência natural na sociedade, desde as historinhas infantis, em valorizar apenas as grandes histórias de superação e vitória. Assim, você pode perceber como foi moldado pela visão dos finais felizes. Essa cultura enganosa está impregnada no mundo do trabalho, fazendo com que as empresas e os profissionais não enxerguem as oportunidades contidas nas suas falhas. Fracassar rápido é o lema das organizações atuais, pois é a partir desse erro precoce que é possível construir um produto melhor que atenda aos requisitos dos consumidores. Quem fecha os olhos para os erros que ocorrem, negligencia todo o ensinamento potencial ali contido. O montante de aprendizado proveniente de um insucesso tende a ser enorme. Costuma ensinar mais lições valiosas do que o êxito.
exclusiva para o seu cliente. A razão de ser de todo e qualquer negócio é o seu cliente. Essa é a antiga lacuna que está sendo preenchida nos dias de hoje. Empresas que não consideram relevante servir seu próprio consumidor com o melhor, certamente estão na rota do fracasso. Somente é possível satisfazer os desejos dos usuários quando o sonho dos clientes internos da organização, os colaboradores, estão sendo plenamente atendidos. Esse é o primeiro passo. Ou seja, atender a enorme expectativa do mercado é apenas uma consequência de atender os requisitos do próprio negócio. Pessoas precisam mais de propósitos do que uma alta remuneração. Quando a vocação do profissional está alinhada ao que a organização necessita, é que temos um contexto de alto desempenho com benefícios para todos os envolvidos. É baseado nessa premissa que afirmamos que um dos principais desafios para as organizações e seus clientes em nosso tempo é a conciliação entre os propósitos de seus colaboradores com o foco do negócio. Esse alinhamento gera organizações de alta performance, que por sua vez produzem resultados extraordinários. Estamos vendo aqui diversos insights e diversos conteúdos que muitas vezes passam despercebidos em escolas de negócios. Mas será que o ensino tradicional ficou realmente 100% obsoleto e deve ser totalmente descartado e desconsiderado? Isso por acaso quer dizer que não precisamos ir mais às escolas? Não é o que eu recomendo, tá, Gustavo? E eu sou fruto do sistema formal de educação. Eu sou um vira-lata. Nunca estudei em escola de primeira linha, nunca tive recursos para estudar nas melhores escolas do Brasil. Comecei minha carreira com 18 anos vendendo amendoim confeitado, mas felizmente eu consegui, graças ao ensino formal, ter o conhecimento necessário para galgar os passos da minha carreira, mas mais do que da minha carreira, para evoluir como indivíduo. Então, eu valorizo o sistema formal de educação. Porém, eu reconheço que hoje ele é incompleto. E aí eu vou te trazer 2 elementos claros sobre isso. Eu diria que é necessário revisar as ementas das escolas, sobretudo de negócios, né? Por experiência prática, pela análise de tudo que está aí, eu diria que cabe a gente ter uma boa visão sobre isso. Eu sei que existem limitações claras provenientes de marcos institucionais do MEC, formatos convencionais e por aí afora, mas da mesma forma eu creio que nós temos que ousar mais no que tange aos conteúdos que estão sendo ensinados aos nossos jovens, sobretudo, né? Não, nem se diga do MBA, mas eu estou trabalhando sobretudo no jovem. Então, primeira referência é essa. Sim, eu creio que é necessário que haja uma revisão no sistema de ensino formal, tanto no que se refere ao seu repertório, quanto na forma como é ensinado. Primeira questão. Segunda questão, e por isso que eu defendo o fortalecimento das instituições acadêmicas e espero e estou à disposição para contribuir com essa lógica de melhorar esse sistema, é que não se trata apenas do fato das escolas de negócio estarem com seus ementas incompletas. Se trata de entendermos que hoje, na sociedade tal qual existe, com a tecnologia onipresente, existem outras formas de aprender. Meu caro, eu sou ouvinte do Resumo Cast já há um bom tempo que eu comentei com você. Quantos livros, quantos conteúdos eu não aprendi ouvindo podcast? Quantos conceitos? Peraí, puxa, olha lá, que legal esse conceito aqui do sprint, né? Puxa, que bacana. Ouvi lá no Resumo Cast, entendi, vou pegar o livro, vou estudar esse conceito, vou fazer um curso. Percebe? Autonomamente, eu tenho hoje a competências, habilidades para desenvolver uma estrutura ágil baseada no sprint. Como eu aprendi? Pulsando. Eu vi no Resumo Cast, depois eu li o livro, aí fiz um curso e pronto. Não passei pela escola. Então, é necessário nós entendermos que existem outros mecanismos de aprendizado que estão muito mais à nossa disposição do que no passado, né? Vídeos, podcasts, livros, conversar, interagir com outras pessoas, usar o poder de rede existente hoje, graças aos mecanismos de comunicação, como WhatsApp, LinkedIn, para aprendermos. Aliás, tá aí uma boa dica, né? Ao invés de só ficar trocando figurinha, ficar só praguejando, ficar só trazendo más notícias, que tal a gente usar a possibilidade que a internet dá para conhecer outras pessoas, conhecer outros conteúdos, interagir, trocar, fazer networking, ter acesso a um novo sistema de pensamento? Então, meu caro, além do fato de ser requerido e necessário uma atualização na forma como é ensinado e nos conteúdos das instituições formais acadêmicas, eu diria que, além disso, hoje nós temos à nossa disposição muitas opções para aprender. Nós não podemos abrir mão disso. Agora, tem um truque aí, né, Gustavo? Quando nós aprendíamos exclusivamente pela escola, quem construía a ementa era a escola. Eu era um ser receptivo e passivo no processo de aprendizado. Quando isso é rompido, quem tem que desenvolver
desenvolver a ementa sou eu. Dessa forma eu tenho que ter proatividade. É demandado o meu protagonismo. E tem gente que sofre, porque tá esperando vir aquilo que ele tem que aprender. Esquece, velho. Vai pra cima. Constrói você a sua ementa. Constrói você o que você tem que aprender. Disciplina. Quanto do seu tempo você tá destinando por semana, por dia para aprender? Quanto? Percebe? Na escola você tem lá, eu chego às 7h30, vou embora às 10h30, vou estudar isso. Não! Hoje nós temos a condição de ter um processo de aprendizado muito mais rico, que envolve todos os ambientes de aprendizado, inclusive os formais. Vamos embora, junta tudo ao mesmo tempo agora, meu amigo. Horas você aprende no trem, horas você aprende na academia. Você pode aprender aonde você desejar. Agora, se você não tiver disciplina e destinar um tempo para isso, você vai viver da desculpa. A má notícia é o seguinte: se no passado o ciclo de obsolescência do indivíduo era grande, ou seja, demorava para você ficar obsoleto, hoje não. Hoje um conhecimento do indivíduo fica obsoleto em ciclos cada vez mais constrictos e curtos. Ou seja, você pode ficar obsoleto. E nós sabemos o que acontece com pessoas e empresas que ficam obsoletas. Será que vale a pena esse risco? Se me perguntam, você é formado no quê? Eu falo, não sou formado em nada, eu estou em eterna formação. Então, essa perspectiva de você estar em eterna formação, sempre em beta, aberto ao conhecimento como uma esponja, é o que vai nortear seu processo de desenvolvimento. Você não pode delegar o seu desenvolvimento para ninguém, né? Você não pode viver de desculpas ou de reputar a responsabilidade por crescer individualmente você não pode reputar essa responsabilidade para ninguém, ela é só sua. Tem que assumir, pegar esse touro a unha e ir para cima. Agora vamos falar sobre um assunto que tem até um livro dedicado a ele, de Ryan Holiday. O ego é o seu inimigo. E esse tema é tão importante e não é tocado nas escolas de negócios, porque ele é evidenciado no mundo real. Ele aflige empreendedores em todos os estágios de suas jornadas, mas principalmente os mais jovens e inexperientes. E ele acaba destruindo equipes e destruindo grandes sonhos. Esse é um tema tão importante que o Magaldi e o Salib dedicaram um capítulo inteiro do seu livro a ele. Nossa tese é o seguinte: no mundo corporativo é inegável que existe uma predisposição ou uma disposição em evidenciar a exposição excessiva do indivíduo, né? Para ser bem bonzinho, né? Existe uma predisposição para evidenciar a individualidade, né? Então, no passado, você via lá as capas de revista de negócio, quando o indivíduo estava nessa época maravilhoso, ele tinha uma secretária, ele se sente o super-homem, todo mundo fica babando, e ele se acha o máximo, porque ele foi bem sucedido, ele construiu valor, né? E aí nós dissemos, nós afirmamos e sentenciamos o seguinte: a maior armadilha do sucesso é o sucesso. A partir do momento que o indivíduo perde a perspectiva da humildade de saber que tem que aprender sempre, é o começo do fim. E o mundo empresarial está cheio de referências, inclusive na atualidade. Vamos dar um exemplo que a gente citou aqui agora, né? Travis Kalanick, fundador do Uber, estava em cima da carne seca. De repente ele começou a se envolver em um escândalo atrás do outro. Uma discussão dele com o motorista do Uber terrível. Foi acusado de ter encobertado assédio dentro do Uber. Teve uma postura destemperada junto a acionistas. Enfim, ele cometeu um erro atrás do outro. E se nós formos perceber a essência, claramente ele acreditou naquela coisa que inebria do sucesso. Você é o máximo. Como eu disse, esse é o começo do fim. Nós temos que ter uma atenção, até a gente brinca, né? Uma forma, até uma, eu diria que é uma, não deixa de ser uma metáfora, uma brincadeira. A gente brinca que toda empresa deveria ter escrito um tratado anti-arrogância, né? Um tratado anti-arrogância que sentenciasse de uma forma clara que as pessoas devem ter, que aquele ambiente deve estar preparado para indivíduos que tenham a humildade para aprender, para exercitar a liderança genuína, que não está balizada ou baseada no seu cargo, mas naquilo que você faz. Essa visão do ego excessivo, ela atrapalha, Gustavo, o aprendizado que a gente tá falando agora. Porque se eu sou um super-homem, se eu tenho tudo, eu não vou aprender. Então, o ego é um obstáculo ao processo de conhecimento contínuo, ao processo de aprendizado contínuo. A arrogância é um dos principais motivos da supervalorização do ego, né? Então, nesses novos tempos, onde tudo é muito transparente, né? Uma figura de linguagem que eu sempre uso,
uso. E se antes a metáfora para você entender uma empresa era a caixa preta, aquela caixa preta dos aviões, né, que fica tudo lá guardado, ninguém sabe o que está acontecendo, hoje uma boa metáfora para entendermos as organizações é uma grande redoma de vidro, uma grande caixa de vidro transparente. Então, o que você faz na sua organização, o que a liderança faz na organização, todos os desmandos, não dá para você ser uma coisa fora da empresa e ser outra dentro, não dá para você falar uma coisa e fazer outra, porque isso vai ficar absolutamente transparente a todos. Dessa forma, é necessário nós mudarmos um framework cultural que hipervaloriza o culto ao indivíduo e, sobretudo, valorizar o culto àquele que cria valor por meio da sua ação, se orientando ao outro, E aí tem um tema que é muito legal que a gente aborda. O líder da nova geração tem que se humanizar, né? Tem que falar quando está com dificuldade, tem que assumir quando errou, tem que dialogar, tem que conversar. Com arrogância isso não funciona, né? Então veja, essa história, Gustavo, me parece que é uma das lições importantes que eu extraio desse nosso projeto. Em que medida o seu sucesso não está me tornando um cara arrogante, uma pessoa arrogante? Em que medida você não está acreditando que o seu sucesso lhe leva a um outro patamar, né? Em que medida isso está acontecendo? A história não é nada favorável a histórias individuais de pessoas que não acreditam que é necessário desenvolver a humildade como uma das principais características do seu comportamento. Tenha um cúmplice. Todos os grandes empreendedores têm ao seu lado um sócio com habilidades complementares às suas, que fazem com que essa união tenha sucesso. Uma grande cumplicidade é notada por aquela troca de olhares entre jogadores de um mesmo time, que com esse simples gesto consegue compreender os movimentos e posicionamentos de todos os integrantes da equipe. De times esportivos como o Chicago Bulls de Michael Jordan, a nomes como Bill Gates e Steve Ballmer. Essa coligação faz com que se multipliquem as forças de cada um, elevando assim os resultados alcançados. Pensa no papel do líder, né? E aí nós sentenciamos uma visão também. O papel do líder é gerar resultados extraordinários de pessoas comuns. E aí não cabe nenhuma análise de mérito da pessoa comum. Não estou depreciando a pessoa comum. Todos nós somos pessoas comuns e todos nós temos N talentos. O líder de verdade é aquele que gera valor de todos os indivíduos da sua equipe, independente do talento que ele tenha. E aí nós recorremos ao esporte nesse capítulo. Futebol aqui no Brasil, ele é fecundo em exemplos de equipes que foram equipes incríveis que só tinham talentos extraordinários. Lembra do Flamengo? Romário, Sávio, Edmundo. Era um time incrível no papel. Só no papel. Só ganhou um campeonato carioca, não ganhou nada. Lembra do Real Madrid, dos Galácticos? Zidane, Roberto Carlos, Beckham? Não conseguiu ganhar nada. Não é que não conseguiu ganhar nada, ganhou campeonatos regionais, mas nem perto do seu potencial. Por quê? Uma equipe não é só composta por talentos extraordinários. Para usar uma terminologia muito comum, uma equipe é composta por diversos indivíduos que têm diversos tipos de talento. Para o Messi brilhar, tem lá o pessoal da defesa que está segurando a onda, o meio campo está na contenção. Se uma dessas engrenagens não funcionar, não vai rolar. Alguém tem dúvidas do talento do Cristiano Ronaldo? Alguém tem dúvidas do talento dele? Horas. Por que a Juventus não tem oferido o êxito que oferiu o Barcelona? Seguramente porque estão construindo ainda um time, até ele se encaixar, vai levar um tempo. Então, a despeito de você ter talentos, indivíduos que tenham talentos extraordinários, o líder de verdade é aquele que trabalha com cada indivíduo para que desse indivíduo emerja o melhor do que ele pode desenvolver. E aí, meu caro, de novo vem a questão do ego, meu velho. Porque se você acha que sabe tudo, você não vai receber um feedback, você não vai receber uma proposta de ser melhor. Eu já sou o craque, pombas. O que esse cara aí tá fazendo para eu ser melhor? Eu digo nessa visão do liderado. E do líder. Se o líder não tiver a humildade de saber que ele tem que ter entrega para construir todo esse ecossistema junto à sua equipe, ele não vai ter o desprendimento de trabalhar cada indivíduo como indivíduo. De novo, a gente volta no ego, né? O ego é a praga do processo de aprendizado, né? Quem tem um ego grande, quem se julga, quem é muito arrogante, quem se julga muito bom, não vai ser capaz de aprender. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras dos autores. O mantra da contemporaneidade dos negócios é a mudança. Não existem questionamentos nem dúvidas a respeito da eminente e mandatória demanda por transformações nos pilares essenciais das organizações. O
que talvez falte no mundo acadêmico é atribuir a cada conhecimento seu peso real na gestão prática do dia a dia, o que tentamos fazer nesse livro. Ao longo dos últimos anos, temos nos dedicado a estudar em profundidade os impactos que a transformação da sociedade tem sobre os negócios. Nossa tese é que o virtuosismo desta nova era está no que chamamos de encontro de gerações. Trata-se de uma perspectiva que aproveita o melhor dos dois mundos, o novo e o tradicional, e constrói uma terceira via baseada na elaboração de uma visão original que absorva elementos e traços de cada geração. Por mais paradoxal que isso possa parecer, enxergar o futuro requer olhar para o passado também, para a essência do pensamento sobre gestão. Que não muda onde tudo muda, né? E essa é uma visão muito bacana, onde a gente aborda uma visão de que o que é essencial é imutável. Olha que paradoxo. Mesmo num mundo dirigido por uma transformação num nível jamais visto na história da humanidade, onde a tecnologia ocupa um lugar central, existem elementos, existe um conhecimento essencial que ainda faz parte desse mundo e deve ser respeitado. Então, nesse capítulo, a gente demos uma boa navegada em duas das nossas principais referências intelectuais. Um eu já falei, é o Theodor Levitt, né? Quem não teve a oportunidade de acompanhar o Levitt, eu sugiro que acompanhe. Ele tem um livro que é o Miopia em Marketing, que ele é, a despeito de ser de mais de 30 anos atrás, mais de 40 anos atrás, na verdade, ele é de uma contemporaneidade assustadora. E a segunda referência que a gente usa é aquela que é a minha maior referência intelectual, que é o Peter Drucker, né? Então nós pegamos alguns elementos da fala, da visão desses pensadores incríveis para mostrar que tem elementos que devem ser respeitados, são elementos essenciais da gestão, né? Você quer um exemplo? Peter Drucker falava de profissionais do conhecimento, da importância do conhecimento no final da década de 40. Já na década de 40, Drucker enunciava que o grande valor de uma organização vai ser o conhecimento presente junto aos seus colaboradores. Drucker já preconizava que cada vez mais indivíduos terão valor de acordo com o seu conhecimento. Isso pode parecer trivial, mas de forma alguma é trivial, como não era há 60 anos, 70 anos atrás. Ainda hoje nós encontramos uma visão equivocada ao encarar colaboradores e indivíduos como seres autômatos, né? Sabe aquela lógica? Você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Enfim, coisas como essa são artefatos de um sistema de pensamentos que ainda sentencia o ser humano a uma posição secundária e absolutamente mecanicista. Então, essa visão do trabalhador do conhecimento, do profissional do conhecimento, é absolutamente essencial. Você quer ver uma outra visão de Drucker, que é contemporânea para Dedel? Drucker foi um dos primeiros pensadores da gestão a falar uma coisa que, apesar de ser óbvia, ainda hoje as pessoas confundem as bolas. Drucker sempre comentou que uma organização, uma empresa, mesmo uma empresa privada, é, acima de tudo, uma entidade social. É uma entidade social. Aliás, uma evidência disso, né, eu sempre uso esse exemplo, é que quando você vai constituir uma empresa, seja ela uma pequena empresa, uma média empresa, seja ela uma multinacional, qual que é o primeiro contrato que você formaliza, sobretudo aqui no Brasil? É o contrato social. Então, toda organização privada é uma entidade social. E como tal, ela vai criar valor se ela estiver criando valor à sociedade. Ela vai ser sustentável na medida em que for capaz de criar valor à sociedade. E a sociedade, por seu turno, vai recompensá-la com o lucro quando ela estiver criando um valor importante e penalizá-la com prejuízo quando ela não estiver oferecendo a contrapartida ao espaço onde ela está inserida, né? Olha, Gustavo, essa é uma visão que aparentemente ela é básica, né? Mas eu confesso a você que ainda hoje eu vejo muitas pessoas com o desafio de entender que o fim de uma organização não é o lucro financeiro. O fim de uma organização é criar valor para o ambiente onde ela está inserida e o lucro financeiro é uma consequência. Veja, todo o nosso pensamento acerca de sustentabilidade, não só no contexto de sustentabilidade organizacional, mas como do meio ambiente, da criação de valor para colaboradores, né? Para todos os aspectos do espectro da organização, todos esses elementos estão nesse contexto. Se uma empresa não for capaz de criar valor ao ambiente onde ela está inserida, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, olha só, Gustavo, Peter Drucker falava isso há 30 anos, 40 anos atrás. Assim, a nossa provocação é que existe um conhecimento essencial que ele é
imutável. Então, temos que tomar muito cuidado de entrar nessa onda, no hype de novos conteúdos, novos conceitos, né? Elementos que às vezes são superficiais. Nós temos que ter, sobretudo, um comprometimento com a profundidade, né? Estudar, refletir, analisar, ter um espírito crítico, porque muito do que foi construído, quase que, não secularmente, é um exagero, mas há meio século continua aí e é tão válido quanto novos conceitos que nós estamos propondo para essa nova sociedade. A principal lição é que o conhecimento adequado para que você tire o seu negócio do papel e construa uma empresa de longa data está contido na soma entre as histórias reais do mercado atual e no conhecimento clássico dos grandes pesquisadores como Peter Drucker. Inovar por inovar não tem sentido. É exatamente por isso que você, empreendedor, deve aprender continuamente. Esse é o fator primordial para que você sobreviva nesse cenário, que é novo e muito mais veloz, porém nunca vai passar por cima dos conceitos essenciais. Em minha opinião, o grande virtuosismo acontece quando a tradição, o conhecimento, a experiência se encontra com a impetuosidade do novo. Eu brinco, é quando o cabelo branco encontra o careca da startup. É aqui, nesse encontro, nessa pororoca de conhecimento, é que emerge o novo. Então, eu creio que as oportunidades estão em aberto. Se você entender que a principal função do empreendedor é resolver um problema, o que não falta hoje na sociedade são problemas a serem resolvidos de formas inovadoras e inusitadas. Assim, eu acredito que nós caminhamos para uma perspectiva, para uma possibilidade, para uma tendência muito virtuosa a empreendedores, a líderes, a executivos que conseguem fazer uma boa leitura desse contexto. Conseguem ter a ousadia, conseguem ter a coragem de tomar riscos e pensar o novo. E o Resumo Cast fica por aqui. Para ter a melhor experiência com os nossos episódios, baixe nosso aplicativo em resumocast.com.br/aplicativo. Um abraço e até o próximo episódio. Esse livro está disponível em todos os e-commerces, Amazon, Saraiva e também nas livrarias físicas aí. Tenho certeza que você vai gostar da obra. Ela vai gerar uma provocação, talvez um desconforto, que vai te ajudar muito a gerar um repertório legal para lidar com todos os desafios do atual ambiente empresarial. Não perca! Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.